Hospitais e instituições de saúde de Belo Horizonte terão que notificar o Conselho Municipal do Idoso e o Ministério Público de Minas Gerais sobre casos de violência e maus-tratos contra idosos. A lei foi sancionada no ano passado e tem o objetivo de investigar e conter o aumento da onda de violência contra o segmento. Em Belo Horizonte, são registrados 25 casos por dia, segundo a Polícia Civil. Quais são as razões desse aumento? Qual é o perfil do agressor e onde acontecem as agressões? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador Jobé Carneiro Jacques, da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele é magistrado há 27 anos e já passou por 5 comarcas: Grão-Mogol, Francisco Sá, Pedra Azul, Cataguases e Belo Horizonte, onde está há 20 anos, dos quais 6 como desembargador. Doutor Jobé, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Pensamento Jurídico. Nós aqui agradecemos. Prazer é nosso. Bom, teremos ainda o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores no terceiro bloco. Não temos ainda, por enquanto, o quadro Pensamento Universitário, porque os estudantes ainda estão chegando das férias ainda, não é isso? Bom, doutor Jobé, gostaria de saber do senhor se essa nova lei em Belo Horizonte, que obriga aí hospitais públicos e privados e outras unidades de saúde a informarem qualquer suspeita de casos de violência contra o idoso, é uma boa medida? Sim, é uma medida excelente. Na verdade, regulamenta no âmbito da capital mineira o que a lei federal já determina também. O Estatuto do Idoso foi acrescido nesse sentido, e não só unidades hospitalares, também os médicos nos atendimentos públicos ou particulares, desde que venha detectar, não é? Essa suspeita de agressão, ou às vezes a certeza de que houve uma agressão contra idosos, esteja ocorrendo algo nesse sentido, ele é obrigado a comunicar. Que isso aí supra aquela baixa notificação. Agora, a instituição que se recusar ou se omitir será multada, não é isso? Sim, tem a penalidade administrativa, salvo engano, pode ser multada até em R$ 500. Isso a gente vê o caráter imperativo dessa lei e efetivamente com o seu objetivo de tentar solucionar, pelo menos em parte, essa situação bastante grave. E se há alguma preocupação da instituição, o documento é sigiloso, só familiares e as autoridades terão conhecimento do teor, né? Exatamente. Tal qual as denúncias de populares, que são muito importantes, elas são recebidas em caráter sigiloso. E é feito pelo telefone também ou tem que ser feito presencialmente na delegacia? Não. Tem o telefone, o Disque 100, que seria o mais eficiente atualmente, que é da Ouvidoria Geral dos Direitos Humanos, mas pode ser feito perante qualquer delegacia de polícia ou mesmo acionando uma viatura policial, que 190 certamente, mesmo? 190, o 181, salvo engano, o Bombeiros também, de acordo com a situação, qual seja o tipo de ocorrência. Então, com certeza haverá uma resposta do Estado, dessas instituições, no sentido de se apresentar, né, e fazer. Como é que é feito esse procedimento? É feita a informação, o registro do hospital, da clínica ou de algum vizinho ou anônimo que seja? Essa informação vai para a Polícia Civil? Quem vai investigar isso? Veja bem, cabe à Polícia Civil a investigação, a prisão, né, salvo nos casos de flagrante delito, onde qualquer das polícias ou qualquer cidadão do povo pode efetuar essa prisão, repito, nos casos de flagrante delito. Do contrário, caberá à Polícia Civil toda a apuração do delito, da agressão, do tipo de dano que está sendo ocasionado ao idoso. E essa iniciativa é importante, doutor Jobé, para estimular essas denúncias, vencer o medo e também buscar ajuda, não é? Isso, não é? A gente tem que perder aquele sentido de que a solidariedade decorre da não denúncia. É o contrário, você não pode ser solidário com o infrator, né? Ele não merece qualquer tipo de apoio, qualquer tipo de parceria nas suas atitudes. A solidariedade é com a sociedade, com as pessoas de bem, no caso aí com o idoso, né, que seria um ato vulnerável, né? Inclusive de extrema covardia, não só do agressor, mas de quem não denuncia. Uma cumplicidade, né? né? Agora, doutor Jobé, quando a pessoa realmente vai à delegacia, porque a situação também já chegou no limite, né? Exatamente.
às vezes pequenas discussões, entreveros entre idosos, familiares e terceiros populares na rua é até comum. Mas, em agravando essa situação, né, as agressões passam a ser mais constantes, mais sérias, né, ocasionando efetivamente maiores danos aos idosos, aí isso deve ir para a delegacia, embora a polícia vai agir em qualquer denúncia, porque o ideal é evitar que se chegue a essa situação mais E grave. o que é mais grave, doutor Jobé, que cruel também, é o perfil desse agressor e onde se localizam essas agressões, não é? Exatamente, porque ele é aquela pessoa que deveria amparar o idoso, que deveria cultivar sentimentos de gratidão, inclusive, pelo idoso, porque são os parentes. São os A familiares, né? grande maioria, filhos, netos, notadamente em famílias que há casos de adolescentes ou mesmo já adultos dependentes químicos, e se o idoso tiver alguma condição financeira que possa de alguma forma financiar esse vício, aí a situação é bastante calamitosa e fica muito difícil. E difícil até mesmo de investigar, de conter e de combater, porque dentro de casa realmente a situação fica um pouco Exatamente, abafada, não quer abafada. expor a família, né? Exatamente. Daí que todas as estatísticas, né, a que se refere agressões contra idosos, elas devem ser tidas com ressalvas, recebidas com ressalvas, porque a grande maioria é realmente dentro do lar e elas não chegam a público. E as pessoas às vezes têm medo de outras ameaças mais presentes ali no dia a dia, né? Bom, o senhor falou em estatística, eu gostaria então de fazer um intervalo, mas que no próximo bloco o senhor contasse para a gente quais seriam as agressões mais comuns, mais constantes desse ranking de agressão contra os idosos. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br e envie a sua sugestão. Hoje estamos discutindo sobre o aumento da violência contra os idosos. O nosso entrevistado é o desembargador Joubert Carneiro Jacques, da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Joubert, deixei uma questão para o senhor no bloco anterior a respeito dos registros aí de quais seriam as agressões mais comuns, mais constantes contra esse segmento dos idosos e o que seria realmente, o que são esses maus tratos? Veja bem, o maior número é exatamente os maus tratos, ou seja, a negligência nos cuidados com o idoso, principalmente aqueles que já têm dificuldades de locomoção, dificuldades de alimentação. Esse é digamos assim, o grosso das denúncias. Depois vem... Negligência, no caso, seria abandono mesmo? Às vezes, abandono quase que completo ou uma assistência mínima, negligente, apenas para não deixar o idoso falecer, digamos assim. Descaso mesmo. E a polícia depara muito com casos dessa natureza, com essa gravidade. Depois nós temos a questão patrimonial, isso vem em segundo lugar, é a exploração do idoso, né? É a apropriação do seu patrimônio, a apropriação da sua renda, aquilo que era para ser revertido em seu proveito, para ter uma velhice mais saudável, mais confortável, com maior assistência, às vezes é absorvido por alguns familiares e, em função disso, mais uma negligência em face do idoso. E nós temos, por último, né, os danos físicos, as agressões também físicas, que às vezes leva até ao óbito, num número bem menor, mas
em torno aí de 38% das denúncias, o que não é uma coisa insignificante, é bastante grave. E a covardia dessas violações é que elas acontecem exatamente com aqueles idosos que são dependentes de outras pessoas, que não têm capacidade, não têm mobilidade de se cuidar. Exatamente. Como eu já falei, é uma covardia sem restrições, né? O fato de ser idoso, essas debilidades decorrentes da velhice, e de maneira que essas agressões realmente são repugnantes e merece toda a atuação do Estado, das pessoas e de outros familiares no sentido de coibir. No caso sendo dependente, até mesmo de passar uma procuração para que esse parente busque os seus benefícios da Previdência, por exemplo, né? Isso. E, às vezes, essa procuração ela é concedida voluntariamente e, muitas vezes, mediante fraude de familiares, de pessoas que estão próximas do idoso, não é? Que passam a utilizar dessa procuração, percebendo diretamente os proventos, salários, aposentadorias, empréstimos, fazem empréstimo em nome do idoso. Às vezes o idoso chega numa situação financeira, né? O seu nome fica onerado assim de uma forma, com empréstimos, com dívidas, que ele nem imagina, e depois é abandonado. E essa procuração pode ser retirada por uma intervenção até judicial, no caso, né? A qualquer momento, né? A qualquer momento em que for descoberta essa fraude, essa exploração, né? Haverá a providência policial no sentido de fazer essa comunicação. Normalmente cabe ao Ministério Público solicitar isso em juízo e essa procuração é imediatamente, liminarmente cassada. Que outros tipos de penas esses crimes, quem comete esses crimes está sujeito? Normalmente o Código do Idoso prevê penas de prisão, que normalmente em média 2, 3 anos, a partir de um mês, no máximo até 5 anos, às vezes pode chegar a 12. E multa também há uma tentativa de resolver inicialmente com condenações em multas. Agora é preciso lembrar que, se for tipificada alguma conduta do Código Penal, a pessoa irá responder pelo Código Penal, inclusive por homicídio, se for o caso, onde as penas podem chegar até a 30 anos. Questão da faixa etária, quando começa essa condição de idoso? Legalmente aos 60 anos, né? Mas excepcionalmente alguém também menor, com idade inferior a 60 anos e que tenha problemas, debilidades e principalmente em decorrência de enfermidades, pode ser enquadrado nessa situação, mas há um estabelecimento legal de 60 anos, tal qual como se faz com a maioridade penal em 18 anos. Né? Entendi. Nós falamos do perfil do agressor, doutor Joubert, e o perfil do idoso, da vítima agredida. Geralmente são mulheres, são os homens, quem são os mais constantes nesse alvo dessas agressões, dessas violações? As mulheres, principalmente, né, em número maior, e como nós falamos, normalmente são pessoas que dependem dos cuidados daquela família onde ela é agredida. Há casos também de homens. Agora, agressões contra homens idosos acontecem em maior número na rua. Nos logradouros públicos, normalmente são mendigos, pessoas que deixaram a família, que moradores de rua, né? Nesse âmbito aí as agressões em face do sexo masculino são em maior número. No caso da legislação, o senhor falou de punições aí, para o idoso, existe aquela medida protetiva, como acontece, por exemplo, na Lei Maria da Penha, que afasta a vítima do agressor? Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade, ela é prevista em lei e, às vezes, o afastamento não é da vítima, mas do agressor, notadamente naqueles casos, ou proibição de se aproximar de uma certa distância, de ir na casa. Porque, às vezes, o idoso está na sua casa, onde ele é agredido por um parente, um potencial herdeiro, vamos falar assim. Então, nesses casos, não se afasta o idoso, vai se afastar o agressor. Mas, nesse caso, como fazer? Porque
pela detenção desse agressor ou pelo afastamento da vítima. Nesse caso, o Estado não tem como acolher essas vítimas, né? Razão pela qual, embora a previsão legal do afastamento da vítima daquela situação, o que se busca na prática, num primeiro plano, é o afastamento do agressor. Né? É o afastamento do agressor, a menos que ele já não resida naquela casa ou é uma agressão que ocorre na rua, aí tem que se passar para outras medidas, inclusive a prisão, se for o caso, para cessar as agressões. E o caso de usar uma tornozeleira também resolveria? Resolveria, né? Caso ele não esteja morando na mesma... Exatamente, porque a tornozeleira iria fazer a indicação dos locais onde essa pessoa esteve, onde ela está, e isso é também um recurso que pode funcionar, embora essas dependências desses equipamentos eletrônicos no Estado está muito difícil, nem presos estão podendo usar por falta desses equipamentos, ficaria difícil usar no caso de idosos. Teria que ter um fundo para financiar, né? Exatamente. Esses investimentos aí. Que já tem, né? Já tem o chamado FEI, né? É o Fundo para o Amparo do Idoso, embora é um fundo pouco difundido, há inclusive incentivos fiscais para a doação, mas ele é pouco difundido. Está havendo aí uma proposta de maior difusão justamente para angariar mais recursos. Muito bem. Doutor Jabel, fazer um novo intervalo, eu gostaria que no próximo bloco o senhor avaliasse para a gente o atual estágio do Estatuto do Idoso. Se trouxe avanço, precisa avançar, e também a respeito aí dos direitos dos idosos. Quais são, afinal? A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo sobre o aumento da violência contra os idosos. O nosso entrevistado é o desembargador Jobé Carneiro Jacques, da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Jobé, deixei uma questão para o senhor no bloco anterior a respeito, a avaliação que você poderia fazer para a gente sobre o atual estágio do Estatuto do Idoso. Se trouxe avanço, se precisa avançar, enfim, como é que o senhor avalia isso? Avalio como uma ótima lei, tanto pela relevância da iniciativa, como por ser bastante completa. Inclusive, ela tem sofrido alterações, né? Leis que vieram a acrescentar dispositivos para a sua atualização. É muito bom o Estatuto, é pena que culturalmente o Brasil é o país da juventude, né? Nós aprendemos a proteção, essa apologia da juventude e acaba que nós não preparamos para esse grande problema, que é o aumento, né, exponencial das pessoas idosas. Mas eu avalio o Estatuto do Idoso como uma lei boa. Acho que não é falta, o problema não é falta de lei. E o país precisa aprender com isso, porque a valorizar os seus idosos, porque o processo de envelhecimento ele é irreversível, né? Exatamente. O Brasil deve ser um dos países com o maior número de idosos no mundo. Exatamente. E daí que o Estatuto do Idoso, o grande objetivo dele não é a repressão, é justamente incentivar a criação, a implementação de políticas públicas, né, também privadas, de iniciativas de amparo ao idoso, porque, numa última análise, o que se precisa é preparar o país para essa situação, essa característica, né, demográfica que nós não estamos acostumados. E não se muda hábitos da noite para o dia, precisa começar logo esse processo, né? Agora, o senhor acha que o idoso também pode ajudar cobrando mais da sociedade os seus direitos? Quais são esses direitos? Sim.
é fundamental que as próprias pessoas, na medida do possível, né, elas venham aí a exigir que seus direitos sejam respeitados. No caso dos idosos, nós temos aí as questões inerentes à dignidade humana, né, os cuidados, os respeitos, as providências públicas e privadas para o amparo, para essa facilitação. Temos também a questão da acessibilidade, né, a facilitação dos acessos a logradouros públicos e privados, os atendimentos prioritários em qualquer local, em qualquer instituição, também pública ou privada, ele terá esse atendimento prioritário, além das questões de locomoção, muito importante com relação ao idoso. Nós temos aí algumas iniciativas boas, como, por exemplo, o idoso maior de 65 anos já fica isento do pagamento de passagens. Mas na hora de chegar no guichê, sempre é uma polêmica lá, a pessoa não está preparada para lidar com isso. Exatamente, e aí ele vai ter que fazer valer a sua prerrogativa, né? Vai ter que fazer valer a lei, inclusive exigir os assentos que a lei estabelece. 10% precisam ser disponibilizados para essa população idosa. E o próprio cidadão desocupar o assento, né? O direito que ele Exato, do idoso nem precisaria. Já tem lá plaquinha, estacionamentos, né? Mas, na verdade, essa cortesia voluntária está cada dia mais rara de se ver. Né? Exatamente. Muito bem, doutor Jobel, eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes o senhor pudesse fazer a indicação para a gente, por favor, do pensamento literário, a sua indicação de leitura para os nossos telespectadores, por favor. Uma literatura filosófica, nós temos aqui o livro Circuito dos Afetos. É um excelente livro do filósofo chileno, mas há muitos anos radicado no Brasil, Vladimir Safatli. Ele trata questões importantíssimas sobre a política, principalmente a forma como o cidadão ele tem sido abandonado, ele tem sido submetido a uma situação de medo, de desamparo, isso propositalmente, para que ele deixe de ser uma pessoa livre, para que ele seja uma pessoa sem possibilidades de articulação política. Então, esse desamparo da sociedade, ele enfrenta essa questão com bastante maturidade, com bastante prova, numa tese assim bem robusta, inclusive fazendo análise em diversos países, e o resultado disso, a conclusão dele, da pesquisa dele, é a infantilização das pessoas, não é? Acaba o indivíduo, acaba a personalidade da pessoa enquanto ente político, e elas ficam aí na sociedade como meros consumidores. Preserva-se os direitos do consumidor como se isso fosse o único direito da cidadania. É muito bom o livro. Boa indicação, né? Valorizando a dignidade humana de cada indivíduo, né? Doutor Jobel, agora, voltando à questão do idoso, aqui o senhor falou sobre os direitos, né? O Estatuto do Idoso apresenta uma série de garantias, mas, ao mesmo tempo, faltam políticas públicas e condições de acolhimento. Como é que lidar com essa contradição? Veja bem, é preciso destacar que o próprio Estatuto do Idoso, ele estabelece no primeiro plano que os cuidados, o amparo ao idoso é da família. Isso é uma coisa que precisa ficar bastante claro. No segundo plano viria a comunidade, no terceiro plano a sociedade, e daí nós passaríamos para o Estado. Porque não existe condições, o Estado ele é regido pelo princípio da impessoalidade, ele tem que desenvolver políticas, não é? Então, quando existe a família, ela tem que ser obrigada a amparar o idoso legalmente, sob pena de responder a processo, e não havendo a família, passa para a comunidade.
Daí que há a política de criação de creches, de asilos, de organizações não governamentais que recebem subsídios do Estado para, dentro da comunidade, criar esses estabelecimentos de amparo. Essa participação do Estado é assegurando a lei, as políticas e os recursos para esse amparo. Pode parecer até menor, mas o crime de abandono é até mais grave do que a violência física, porque traz mais sofrimento, né? Exatamente, exatamente, porque no abandono o sofrimento é permanente, né? Ele é permanente e é daí do abandono que nascem várias situações de vulnerabilidade para o idoso, inclusive as próprias agressões físicas. Muito bem, eu conversei aqui com o desembargador Jobé Carneiro Jacques, da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e discutimos a situação do idoso, o aumento da violência e também a lei municipal de Belo Horizonte que obriga hospitais e clínicas a comunicarem casos de violência ao Ministério Público e também ao Conselho Municipal do Idoso. Doutor Jobé, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Pensamento Jurídico. Nós que agradecemos, foi uma honra. Prazer é nosso. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.